Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre bolos solados. Você já fez um bolo sem glúten que solou? Se sim, me acompanhe nesse vídeo para saber o que você pode ter errado na preparação da sua receita. Se não, acompanhe mesmo assim esse vídeo para você aprender e saber quais erros não pode cometer. Bom, primeiramente nós precisamos saber o que é um bolo solado. Um bolo solado é aquele bolo com a massa mais dura, mais firme, com um volume menor. É aquele bolo que você percebe uma separação na massa com uma parte mais gelatinizada embaixo. Esses são os amidos que decantaram por conta de prejuízos na fermentação. Então, quando eu tenho um bolo solado, nada mais é do que um problema na fermentação desse bolo. Então, quais são os principais erros que podem fazer com que o meu bolo sole? O primeiro erro está na proporção, na quantidade dos ingredientes adicionados à massa. Se eu tenho uma massa mais líquida, com uma menor quantidade de farinhas, eu posso ter um bolo solado porque eu não vou ter estrutura suficiente para suportar o crescimento, o peso da massa e o meu bolo vai colapsar. Então, a quantidade de líquidos interfere na qualidade do seu bolo. As receitas sem glúten, elas levam um pouco mais de líquido por conta dos tipos de farinhas. Então, a depender do mix de farinhas utilizado, eu vou ter uma quantidade maior ou menor de líquidos. Porém, essa quantidade maior não significa muito líquido. Então, eu tenho que colocar apenas a quantidade suficiente para aquele tipo de mix de farinhas que eu estou utilizando. Então, se eu tenho um mix mais integral, por exemplo, eu vou precisar de uma quantidade maior de líquidos, mas somente o necessário para aqueles tipos de farinhas. Eu não posso colocar muito líquido, porque senão a massa vai ficar sem estrutura para o crescimento dentro do forno. Assim como a quantidade de gorduras. Se eu tenho uma quantidade maior de gorduras na massa, eu posso ter esse colapso, porque ela não vai ter estrutura, e também porque as farinhas sem glúten, elas suportam um certo limite de gorduras adicionados a ela. Por exemplo, a farinha de trigo, ela suporta uma quantidade maior de gordura, mas as farinhas sem glúten não. Então, coloque somente aquela quantidade de gorduras que foi pedida na receita. A quantidade limite você só vai saber testando as massas. Então, você vai balanceando a quantidade de ingredientes e adicionando mais ou menos gorduras. Quando você chegar num ponto que o seu bolo já está mais gorduroso, mais embatumadinho, você vai perceber que você deve parar de colocar gordura. Então, é muito no teste, é muito na prática que você vai saber qual é o limite de gorduras para determinada massa, tudo bem? Mas saiba que a quantidade de gorduras em excesso pode fazer com que seu bolo sole. Além disso, como as nossas farinhas sem glúten, uma única farinha só, não possui as características de estrutura, de liga e de maciez que a farinha de trigo possui, nós precisamos adicionar uma combinação de farinhas. E nessa combinação, eu não posso ter uma quantidade de farinhas de estrutura muito baixa, porque se for assim, o meu bolo não vai ter estrutura o suficiente. Apesar de que outros ingredientes, como o açúcar, os ovos, contribuem também para a estrutura dos bolos. Porém, as farinhas são as que mais dão estrutura às massas. Então, eu tenho que ter uma quantidade de farinha de estrutura maior do que a quantidade, por exemplo, de farinha de liga e de maciez, porque é a farinha de estrutura, que vai fazer com que o meu bolo cresça e não baixe, tudo bem? Então, tem que ter em mente que a quantidade de farinha de estrutura é maior do que a quantidade das demais farinhas adicionadas no mix. Além disso, a adição de pouco fermento, de uma quantidade menor de fermento do que a receita peça, pode fazer com que seu bolo sole, porque ele não vai ter força o suficiente para crescer. Então, um bolo com uma quantidade menor de fermento vai crescer menos, vai ficar menos volumoso e também um pouquinho mais embatumado. Então, tenha em mente que você tem que colocar a quantidade indicada de fermento na receita, tudo bem? Não coloque menos nem mais, porque o excesso de fermento também vai prejudicar o crescimento da massa. De que maneira? Quando eu coloco uma quantidade maior de fermento na minha massa, a minha massa dentro do forno ela vai crescer muito rapidamente. E, acontecendo isso, o seu bolo vai baixar porque as farinhas não estarão gelatinizadas e nem os ovos coagulados o suficiente para suportar o peso da massa. Então, quando eu tenho um crescimento rápido do fermento, eu não tenho estrutura para aguentar a massa e ela vai baixar. Então, o excesso prejudica, assim como
a falta do fermento também prejudica o crescimento, o desenvolvimento correto da massa, tudo bem? Então isso pode deixar o seu bolo solado. Assim como o fermento vencido, você precisa adicionar um fermento que esteja eficaz na sua massa. Como você vai saber? Você vai olhar a data de validade, se tiver vencido, você já não vai mais utilizar aquele fermento, porque ele não estará eficaz para a sua massa. E mesmo assim, se você tiver um fermento há muito tempo aberto, guardado no armário, mesmo que ele não esteja vencido, é importante que você faça o teste para saber se ele ainda está fermentando, se ele ainda tem potencial de fazer sua massa crescer. Então você vai pegar um pouquinho do fermento, vai colocar na água, se a água fermentar, é porque o seu fermento ele está eficaz, você pode utilizá-lo nas massas. Mas é importante que você não utilize fermentos vencidos. Ainda tratando do fermento, é muito importante que você saiba o momento exato de adicionar o fermento à sua massa. O fermento que nós utilizamos aqui no Brasil, ele tem dupla ação. Como que funciona? A primeira ação, ela será assim que a gente adicionar o fermento na massa. Quando em contato com o líquido, ele já começa a se desenvolver, a formar bolinhas de ar. Essa é a primeira ação. A segunda ação só acontece em contato com o calor. Então, quando eu tenho uma temperatura de 60 graus, eu vou começar a segunda ação do meu fermento. Se eu adiciono esse fermento à massa, por exemplo, na metade da preparação, ainda não adicionei nem todos os líquidos e nem toda a farinha, eu vou ter o início da fermentação. Se eu demoro muito tempo para levar para assar, essa minha fermentação ela é quebrada. Então, eu vou ter uma fermentação ainda no forno, só que em menor quantidade, uma fermentação menos eficiente que pode deixar o seu bolo solado. Então é muito importante saber o momento de adição do fermento na sua massa, sempre ao final da preparação. Outro erro que é bastante cometido é o seguinte: bater a massa por muito tempo. Aí você me fala assim, na batedeira ou no liquidificador. Aí você me fala assim, mas a minha massa não tem glúten, então eu posso bater a massa. Sim, você pode. Só que a diferença é assim. Quando eu estou fazendo uma massa com glúten, com farinha de trigo, se eu bato essa massa em excesso, eu tenho a formação do glúten, o desenvolvimento do glúten. E para bolos não é interessante porque quando eu tenho o desenvolvimento do glúten, a minha massa vai formar redes fortes de liga que vão fazer com que ela fique muito dura, muito firme. Então isso é interessante para pães com glúten, mas para bolos não, porque a gente precisa de uma massa mais fofinha, mais macia em bolos. Então, por isso que bolos feitos com farinha de trigo eu não posso bater muito por conta disso. Na confeitaria sem glúten não é por isso, não é por conta das farinhas que eu não posso bater a massa em excesso. Na confeitaria sem glúten, principalmente quando eu utilizo os métodos espumoso ou cremoso de preparação de massas, que são métodos que eu preciso de uma maior incorporação de ar na minha massa para favorecer o crescimento e o desenvolvimento dela dentro do forno, eu não posso bater essa massa depois que eu já incorporei ar muito. Por exemplo, eu bati a massa, ficou bem cheia de oxigênio, eu tenho uma massa de ovos e açúcar, por exemplo, bem desenvolvida, triplicou de volume. E quando eu vou adicionar farinha, eu fico batendo. Ou eu coloco a farinha, ponho ela na batedeira e deixo lá batendo por uns 3 minutos. Não faça isso. Por quê? Quando você já incorporou ar, a sua massa já está crescida, cheia de bolinhas de ar, e você coloca a farinha e coloca ela na batedeira novamente para bater por muito tempo, eu vou perder esse ar totalmente. As moléculas de oxigênio, as bolhas de ar que estão dentro da massa vão ser quebradas durante esse batimento com a farinha e eu vou perder todo o ar que eu incorporei antes. Então isso vai interferir no crescimento da massa e pode até fazer com que ela sole. Então quando você for adicionar a farinha, principalmente se você estiver utilizando um desses métodos de preparo, você precisa adicionar farinha, de preferência à mão, misture com um fouet delicadamente, para que você não tenha a perda do ar incorporado à massa, tudo bem? Misture delicadamente, peneire as farinhas para evitar que fique com gruminhos na massa e incorporar elas de forma mais fácil, para que você mantenha o ar incorporado e a sua massa tenha o crescimento adequado dentro do forno. Ainda quanto à massa, é muito importante que você utilize os ingredientes em temperatura ambiente. Eu sei que você já pode ter feito algum bolo. Eu fiz um bolo, retirei o ovo gelado, coloquei na massa e deu tudo certo. Pode dar certo, mas pode dar errado também. Então, o ideal é que você utilize todos os ingredientes em temperatura ambiente. Por que que isso interfere no crescimento da massa? Por que que isso pode fazer com que seu bolo sole? Porque no momento que você adiciona o leite gelado, os ovos gelados à massa,
você reduz a temperatura da massa. A sua massa vai ficar mais gelada. Além de ter mais dificuldade em misturar esses ingredientes, você também, quando você levar a massa para assar, como a sua massa vai estar gelada, o seu forno já está pré-aquecido, ele vai estar muito quente, correto? Coloquei uma massa gelada dentro de um forno quente. Esse choque de temperatura vai prejudicar o crescimento. Além disso, quando eu coloco a massa gelada no forno, ela demora muito mais tempo para aquecer. Então, eu demoro mais tempo para chegar na temperatura de 60 graus, por exemplo, que é a temperatura na qual começam a se desenvolver as coisas ali dentro, acontecer, né? Começa a se desenvolver as coisas dentro da massa. Começa a cocção, começa as farinhas gelatinizarem, o fermento desenvolver, os ovos coagularem. Então, é a partir dessa temperatura que tudo começa a acontecer na massa. Se eu coloco a massa gelada no forno, essa temperatura demora mais tempo para ser atingida. E isso vai interferir no crescimento adequado da massa, podendo fazer com que ela sole. Então, é muito importante que você utilize os ingredientes em temperatura ambiente. Decidiu fazer um bolo? Tira os ovos, tira o leite da geladeira, tira todos os ingredientes que estão na geladeira uns 30 minutos antes. Passaram os 30 minutos, você começa o processo de produção da sua massa. Assim você vai ter garantia de que por esse erro o seu bolo não vai solar. O tamanho da forma utilizado interfere no resultado final do seu bolo. Como? Você está fazendo uma receita que pede uma forma de 20 centímetros de diâmetro, por exemplo. Aí você não tem essa forma de 20 centímetros e decide colocar a mesma quantidade de massa dentro de uma forma de 15 centímetros de diâmetro. Então, eu tenho uma diferença de 5 centímetros. O que vai acontecer? Eu vou ter uma grande quantidade de massa dentro de uma forma menor, com maior incidência de calor por conta disso, né? Porque as laterais estarão mais próximas, as laterais da forma. Então, eu tenho uma maior incidência de calor. Eu tenho um grande crescimento, porque eu tenho mais acúmulo de massa aqui, né? Então, quando eu tenho maior incidência de calor, eu vou ter um grande crescimento, um grande desenvolvimento do fermento. A minha massa vai crescer mais quando eu tiver um calor mais intenso. Então, por mais que você tenha deixado 2 dedinhos da forma para que o bolo cresça, não serão suficientes, porque eu tenho grande desenvolvimento e rápido, porque eu tenho uma maior incidência de calor. Quando eu desenvolvo a massa rapidamente, eu não tenho estrutura para suportar esse crescimento. Então, eu não tenho uma película para proteger essa massa em cima e evitar que ela transborde da forma. Então, o que vai acontecer? Grande quantidade de massa, forma menor, grande crescimento por conta da incidência de calor, eu vou ter um transbordamento da minha massa dentro do forno, porque a altura da forma não será o suficiente para a quantidade de massa que você colocou lá dentro. Então, é muito importante que você utilize a forma pedida. Assim como você vai utilizar a mesma quantidade de massa para 20 centímetros de diâmetro da forma em uma forma de 25 centímetros. O que vai acontecer? Eu vou reduzir a altura dessa massa, eu não vou ter estrutura o suficiente para essa massa crescer, então eu vou ter um bolo mais baixinho e talvez mais denso por conta disso. Então, é muito importante que o diâmetro da forma seja respeitado. Ah, mas eu quero fazer um bolo de 20 centímetros e eu não tenho uma forma de 20 centímetros. Divida a massa em 2 formas menores ou reduza a quantidade de ingredientes adicionados à receita, tudo bem? Mas procure observar sempre o tamanho da forma indicado para que o seu bolo cresça de maneira uniforme e adequadamente. Outro erro muito importante é levar a massa para assar em forno frio. Da mesma maneira, como eu falei anteriormente sobre o fermento, é por esse motivo. Quando eu coloco a minha massa para assar em um forno frio, o tempo decorrido até a massa atingir 60 graus, que é a temperatura que começa o desenvolvimento dela, é muito tempo, é muito grande esse tempo. Então, eu posso interferir na fermentação adequada do fermento. O meu fermento vai ter a primeira ação quando eu misturo ele à massa. Se eu demoro muito tempo para ativar a segunda ação dele, ele pode não desenvolver da maneira adequada e o seu bolo pode solar ou não ficar tão fofinho e estruturado como deveria se tivesse sido colocado num forno pré-aquecido. Assim como o forno com alta temperatura. Se eu coloco o meu bolo para assar, que pede na receita 180 graus, e eu pré-aqueço o meu forno a 200, eu tenho uma elevação da temperatura. O que isso vai interferir no meu bolo? Quando eu coloco meu bolo para assar em um forno muito quente, eu tenho uma explosão de crescimento do fermento. E essa explosão é rápida e eu não tenho tempo hábil para a gelatinização das farinhas e a coagulação das claras.
eu não tenho estrutura para aguentar esse crescimento. Então, se eu coloco o bolo para assar em um forno quente demais, eu vou crescer rapidamente essa massa, eu não tenho estrutura para suportar o peso dela e eu vou ter uma massa solada porque ela vai colapsar. Então é muito importante seguir a temperatura indicada na receita para que o seu resultado final fique adequado, cresça direitinho, que não bate, não fique solado e fique macio e fofinho. E esse erro que eu vou falar agora é para você que é curiosa, você que adora dar uma espiadinha no forno para ver se seu bolo já está crescendo, já está assado. Para você, eu digo o seguinte, tenha muito cuidado. O indicado é que se você estiver assando um bolo médio, geralmente a gente assa um bolo médio a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Então, sempre que você for assar um bolo, deixe 80% do tempo que você vai deixar esse bolo assando sem abrir a porta do forno. Não abra a porta do forno logo que você coloca o seu bolo para assar. Porque quando você abre a porta, entra ar frio e o seu forno vai estar quente. Essa queda brusca na temperatura vai interferir no crescimento da sua massa. Então, não abra o forno. Eu indico que se você estiver assando um bolo que leve aproximadamente 40 minutos para ficar pronto, você abra a porta desse forno somente depois de ter decorrido 30 minutos que o seu bolo já está assando. Pelo menos 20 minutos, porque senão o seu bolo vai baixar, ele não vai ter estrutura para essa queda de temperatura, para essa mudança de temperatura brusca e ele vai baixar. Então, segura a sua curiosidade, deixa passarem os 30 minutos, depois você abre o forno e aí você vai começar a cuidar para ver quando ele chega no ponto, tudo bem? Outra coisa importante quando você for abrir a porta do forno é procure fechar todas as janelas da sua cozinha que passem correntes de ar. Por quê? Mesmo o seu bolo já estando gelatinizado, mesmo ele já tendo estrutura, ele pode baixar se tiver uma queda brusca de temperatura. E o ar quente que está dentro do forno, assim que você abre a porta, ele vai sair. Se tiver uma corrente de ar, esse ar frio vai entrar no seu forno e vai baixar o seu bolo. Esse cuidado deve ser observado também quando você for retirar o seu bolo já assado do forno. Feche a janela para garantir, aí você retira o bolo, deixa uns 15 minutinhos, 10 minutinhos em cima de uma grade, depois você o desenforma normalmente, tudo bem? Mas procure evitar de deixar as janelas abertas, feche somente por esses minutinhos para você retirar o bolo do forno, deixar ele terminar o processo de cocção, porque quando você retira o bolo do forno, ele ainda tem excesso de vapor dentro dele, as farinhas ainda estão se estabilizando. Por isso, se você abrir a porta do forno, retirar o bolo com a janela aberta, com uma corrente de ar fria, o seu bolo pode colapsar por conta disso. Ele ainda está finalizando o seu processo de cocção. Então, procure evitar esses erros para garantir resultados finais satisfatórios, que o seu bolo cresça direitinho, que fique macio, fofinho. E me conte aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se essas informações te ajudaram. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, que a partir de agora, se você cometer alguns desses erros, que você os corrija para ter resultados melhores, que você tenha bolos mais fofinhos, mais estruturados, que não solem, tudo bem? Eu agradeço pela sua companhia, eu espero ter contribuído e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e eu te vejo no próximo. Um beijo!